paz do Senhor Jesus a todos. Vamos dar início agora ao nosso programa diário de leitura da Bíblia. É um programa que nós estamos aqui diariamente, tirando um tempo do nosso dia para dedicarmos à leitura da Bíblia, leitura da Palavra de Deus, aquilo que Deus deixou registrado para que nós tenhamos conhecimento do plano profético de Deus para a nossa salvação. Para isso nós temos que ler a Palavra do Senhor. Estamos fazendo uma leitura sequencial, já estamos nos encaminhando para o final do primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, e já estamos no momento em que toda a família de José, seu pai Jacó, seus irmãos, já saem de Canaã e se mudam para o Egito em razão da fome que assolava toda a terra, todo mundo conhecido daquela época. E José, que por Deus havia sido levado para o Egito para a conservação da vida, para aquele momento de fome em que Deus deu a ele toda a sabedoria, todo o discernimento para que ele interpretasse sonhos que Faraó teve, e Faraó o elevou à condição de governador do Egito para que ele pudesse armazenar alimentos durante o período de fartura que Deus tinha dado sonho a Faraó, e durante o período da fome, alimento teria sido guardado, preservado para que o povo tivesse alimento, não só o povo do Egito, mas todos os povos em volta. E, por esse motivo, os irmãos de José saíram de Canaã e foram ao Egito comprar alimento. E, na segunda vez, José se revelou a seus irmãos, mandou que buscassem o seu pai. E, no último episódio, nós lemos o momento em que José se encontrou com seu pai. Ele esteve diante de Faraó, Jacó orou por Faraó, o abençoou, e ali eles foram colocados na terra de Gósen, porque eles eram pastores de ovelhas. Então, hoje nós estamos no capítulo 47 e vamos dar prosseguimento, já começamos o capítulo 47, vamos dar seguimento a partir do versículo 13. Então, Gênesis, capítulo 47, versículo 13. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vo-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos e das ovelhas e das vacas e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. E dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo,
fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó. E eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo e para vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam os vossos meninos. E disseram: a vida nos tens dado. Achemos graça nos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, pôs isto por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. De sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Então, nós vemos aqui esse momento em que José vai e, durante aquela fome toda na administração que ele fez dos celeiros que ele tinha enchido para Faraó durante o período da fartura, né? Durante os anos de fartura, agora ele foi vendendo aquele alimento para todos que buscavam. E quando o dinheiro acabou, as pessoas passaram a vender os animais, dar em troca do pão, do alimento, os animais. E quando os animais acabaram, foram a terra e as próprias pessoas que foram ser servos, como escravos de Faraó. Apenas os sacerdotes que comiam da porção de Faraó não necessitaram vender as suas terras. E lá estava a família de José, na terra de Gósen, e chegou aqui o momento, nessa parte final que nós lemos, em que Jacó já estava cansado de dias e estava aproximando-se o tempo da sua morte, e ele chamou a José e disse: olha, não deixe que os meus ossos fiquem aqui na terra do Egito. Eu quero ser enterrado na minha terra. E José, seu filho, concordou com isso, né? Então, nós vemos aqui que o Senhor providenciou todas as coisas. E agora vamos ao capítulo 48. E aconteceu depois destas coisas que disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E um deu parte a Jacó e disse: eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. O Senhor estava falando da terra de Canaã.
Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata, e eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-mos aqui para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice e já não podia ver bem. E fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. Então, esse é o momento do fim da vida de Jacó. Às vezes a palavra cita Jacó e logo no versículo seguinte fala Israel, lembrando aqui, né, que o Senhor trocou o nome de Jacó para Israel. Então, nós vamos aqui encerrar a nossa leitura por hoje. Amanhã nós continuamos ainda no capítulo 48, a partir do versículo 11. Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus.